Normalmente eu aproveito sempre a pausa para comer, para fazer os vídeos. Esse é mais um dos vídeos que vou apresentar aqui algum conteúdo relacionado ao livro. Portanto, se calhar é um dos vídeos mais complexos. Eu, em particular, estive a olhar nos trechos do livro para tentar encontrar o que eu iria falar ou sobre o que eu iria falar e dizer que não é fácil. Não é fácil porque o livro não é complexo no todo, mas ele tem um livro longo e que tem um conteúdo bem embasado e explicar ele não é fácil. Mas há um dos capítulos que é o seu comportamento em relação ao dinheiro. Eu aqui vou começar a fazer uma pequena abertura, mas isso é mais abrangente. Eu vou abrir aqui o livro para ler esta parte. Deixa-me só cá ver se eu encontro o livro. Estou à procura do livro para poder... É estranho, mas você pode escrever o seu próprio livro, mas você não vai decorar tal e qual você escreveu todas as coisas. Até porque eu particularmente, no processo criativo, eu vou despejar no livro e depois ter as coisas, né? Cada elemento na sua posição. Acho que ninguém que escreveu um livro vai ter de cor cada coisa que está lá no livro. É necessário repassar, mas a ideia principal às vezes fica. Vai ser grande. O seu comportamento em relação a dinheiro. Eu vou ler esse trecho que ele diz. Cada um de nós, fruto de sua educação, em suma, o nosso modelo financeiro está relacionado ao que nós recebemos de casa, dos nossos pais. Então, esse se tornou o teu primeiro modelo financeiro. E muitas das famílias não têm um real modelo financeiro. O que eu diria, e esse livro não é só para adultos, é também para jovenzinhos. Então, desde o momento que os pequeninos lá em casa têm aprenderam a ler, já sabem ler, já começam a desenvolver o menor nível de entendimento, então há a necessidade deles aprenderem sobre finanças. Quanto mais cedo eles aprenderem sobre finanças, então vai ser positivo para eles. Eles vão começar a se orientar e a desenvolver modelos financeiros que realmente façam sentido. Por exemplo, eu diria que os meus pais fizeram o melhor por mim. Eles deram o melhor que eles tinham deles, deram para mim, e eles também são seres humanos e tiveram limitações. Minha mãe continua viva, meu pai já não, prefiro entrar nesse campo para não me emocionar, mas dizer que eles educaram-me conforme o que eles receberam, o que eles tinham e com as suas limitações. E também aqui é essencial abrir este ponto de dizer que nossos pais são seres humanos. Eles nos educam, nos encaminham, fazem aquilo que eles têm. Claro que às vezes com algumas limitações, mas é necessário a gente pegar até o ponto em que eles nos levaram, tentar chegar além, tentar ultrapassar essas limitações, tentar compreender e perdoar os pontos em que eles não foram como nós pretendíamos que eles fossem. Então essa questão do modelo financeiro, né? O nosso primeiro modelo financeiro, a gente importa dos nossos pais, está necessário, e os meus pais cometeram um erro de não me ensinar desde cedo a trabalhar pelo dinheiro, né? Ou seja, o correto até não seria propriamente trabalhar pelo dinheiro, porque tu depois a posterior aprendes que o dinheiro é que deve trabalhar para você, não você para o dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro, mas o dinheiro é que deve ser como um escravo para ti, porque o dinheiro é um bom escravo, né? Um bom mordomo, mas é um mau senhor. Se o dinheiro for o teu senhor, então está errado. E aí também tem um contexto bíblico. Então, mas quando eu digo como criança, você pode começar com esse conceito que é: eu tenho que fazer alguma coisa para me trazer o dinheiro, porque às vezes as crianças têm aquele sentido de que o dinheiro vem do nada, e o dinheiro não vem do nada, o dinheiro vem de algum sítio. E no meu livro tem uma parte que fala do histórico, da questão de como é que era
evolução dos sistemas de pagamento em Angola e nós temos a mínima noção de como é o historial da questão da evolução da moeda ou do papel moeda ou dos sistemas de pagamento. E anteriormente havia os câmbios, se não estou errado, acho que o nome aqui está a me fugir, em que as pessoas trocavam quantidade de produtos, ou trocavam, havia troca de bens, né? Se eu quisesse, vamos supor, arroz, eu trocava pela quantidade de ovelhas, se eu quisesse sapatos, trocava pela quantidade equivalente de arroz e vice-versa. Mas via-se que esse modelo não era dos melhores, então depois houve a evolução. Havia que é um texto que nós temos que é do Zimbo-Kwanga, né? A evolução que primeiro eram os limbongos, depois veio o Zimbo, e depois veio o papel moeda propriamente, né? Depois vão as moedas metálicas, depois evoluiu o papel moeda, que é a melhor maneira de ter uma quantidade de dinheiro que equivale ao bem que você quer, ao bem ou serviço que você quer. Então, a primeira questão é, nós não temos um modelo financeiro criado. Nossos pais não nos passaram um modelo financeiro direto, bem criado. Então há sim a necessidade da gente desenvolver um modelo financeiro. E o erro que nos pais cometeram é este: eles me ensinaram que o dinheiro não vem do nada. Isto mais cedo, quando eu era mais pequeno. Porque se eles me ensinassem desde cedo que eu tenho que fazer alguma coisa para o dinheiro vir, então a minha mente abria. Então eu diria que aqui, falando de finanças para os mais pequenos, para as crianças, é essencial fazer com que a gente desenvolva esse modelo. O dinheiro não vem do nada, é fruto do esforço. Que é, por exemplo, se você tem um carro lá em casa, põe o teu filho a lavar o carro. Lava o carro, compensa, não é errado. Ele vai começar a entender que quando eu faço alguma coisa, então o dinheiro vai. Então o papai quando sai e a mamãe quando sai, estão aí a trabalhar, é para trazer alguma coisa, né? Posterior, você precisa de arrumar a casa, se calhar a senhora que ajuda em casa não veio, ou está de folgas ou férias, põe o menino para fazer um trabalho de casa e depois recompensa no final. O positivo que a minha mãe fazia, nós tínhamos sempre uma mesada. Então para mim é essencial que, por exemplo, ou você cria uma semanada ou você cria uma mesada. A minha mãe criava uma mesada e já era positivo, porque isso vai ajudar desde pequeno a criança a desenvolver o senso de gestão, né? De que no final do mês a minha mãe e o meu pai vão me dar X, eu tenho que gerir esse X para Y, A, B ou C. Então, cada um de nós, fruto da sua educação, experiência e relação com o dinheiro, já criam e incorporam um conceito sobre o dinheiro. Ou seja, cada um de nós, fruto da sua educação, experiência e relação com o dinheiro, já criam e incorporam sobre o dinheiro na sua mente. Este aspecto aqui acho que não está. Acho que eu quis dizer, cada um de nós, fruto da sua educação, experiência, relação com o dinheiro, já criaram e incorporam um conceito sobre o dinheiro na sua mente. Acho que aqui eu quis dizer, já criaram um conceito, já criaram e incorporaram, já criam e incorporam um conceito. Já criam e incorporam um conceito sobre o dinheiro. Ou seja, cada um de nós, fruto da nossa educação, aquilo que os nossos pais vão passar para nós, em relação da nossa experiência, aquilo que nós vamos ter dentro de casa com o dinheiro e a maneira que a gente se relaciona com o dinheiro, né? A gente cria e incorpora um conceito sobre o dinheiro na nossa mente. A gente começa a desenvolver como a questão funciona. E boa parte dos bloqueios financeiros que a gente tem, a gente acaba por criar dentro de casa, que é necessário que após se tornar adulto, criar novos conceitos sobre o dinheiro. Um dos conceitos que eu e a minha irmã Esther temos é o princípio que a gente criou, a síndrome das contas vazias. Síndrome das contas vazias basicamente é isso a gente, se calhar, muitas das vezes desenvolve dentro do seu familiar, que é a gente só para de gastar quando já não tem nada. É ali onde é necessário
A gente saber que, acho que vocês já ouviram essa história, que existe muita gente que fez finanças, muita gente que, isso no ensino superior, ou se calhar tem um MBA, uma pessoa que fez, se calhar, gestão de empresas e um contabilista de sucesso, mas muitas das vezes, sucesso na sua área como contabilista, mas muitas das vezes em termos financeiros enfrenta muitos problemas. Porque a questão do dinheiro não é apenas uma questão técnica, mas você deve desenvolver sobre o dinheiro uma questão comportamental. É esse olhar comportamental que muda o jogo. Porque de nada adianta termos apenas os conceitos ou ter as bases sobre a educação financeira. O importante é a gente, fora de conhecer, é a gente colocar isso sobre o nosso comportamento, e quando a gente tem o dinheiro na mão, a gente agir em função do conhecimento que tem. Então, se você trabalhar o teu comportamento para que você tenha uma abordagem sobre o dinheiro como uma questão comportamental, não apenas de técnica, aí o jogo muda, aí o jogo é diferente. É sobre isso que eu quero falar. Isso faz toda a diferença. Então, e aqui tem um outro aspecto que eu digo, né? Para muitos, o dinheiro surge com um emprego, para alguns o dinheiro perde-se nas ruas, para outros o dinheiro surge fruto da arte, de boa negociação, para outros o dinheiro vem com sorte, e para uma pequena maioria o dinheiro surge com a criação de um serviço útil e prestativo para as pessoas. Eu penso que até agora esta é a forma mais segura e saudável de ter dinheiro. Por que eu acho que é a forma mais segura e saudável de ter dinheiro? Porque quando eu crio um bem, um serviço, isso não precisa ir mais complexo, vamos mais básico. Vamos supor que você em casa, você sabe, mais para as meninas, você sabe fazer bolinhos. Você cria os bolinhos, aí você tem um produto, você cria os bolinhos, você, sei lá, vende na rua ou num ponto específico, próximo de casa, ou quem sabe na escola. Você criou um produto e você vende esse produto, né, para as pessoas ao teu redor. Você cria um produto que você vende para os outros, para beneficiar os outros. Então, por que eu acho que é a forma mais saudável de fazer dinheiro? Porque é a questão, por exemplo, você sendo dono do teu próprio negócio, fora as habilidades que você vai desenvolver para aprender a gerir, manter o negócio e, se calhar, ou ter um negócio que seja autossustentável para simplesmente te permitir custear alguns gastos normais, ou alguns gastos pontuais, tu podes começar a pensar em crescimento. Mas é saudável porque você próprio é que vamos dizer, é o teu próprio chefe. Isto quando estamos num conceito inicial, que você não evoluiu para a criação de uma estrutura e para você trabalhar. Mas a questão é, se isto depende de ti, você é que define quando é que isto fecha, quando é que isto abre, quando é que isso não é, quando é que é. Você que define, você que está na gestão. Diferente de quando você trabalha para uma outra pessoa, quando você trabalha por conta de outra. Aí você está na dependência de alguém. Se eu estou na dependência de alguém, então se este alguém já não quer que eu ali esteja, e eu só sei trabalhar para alguém, se isto um dia fechar ou deixar de existir, então eu posso estar em maus lençóis. Então é mais saudável quando eu tenho o que é meu, eu defino como as coisas vão andar, com base em algumas regras. Decoraria, questão de serviço. Agora, esta é a forma mais segura e saudável de se ter dinheiro, pois o mundo está repleto de histórias de pessoas que acumularam fortunas avaliadas em milhões de dólares, fruto da sua vontade de criar um serviço que seja capaz de fazer a diferença no seio da sociedade. Então, e é por meio de negócios ou por meio de criação de ideias que possam gerar lucros com base em prestar um serviço para outras pessoas, que a gente pode começar a pensar em alargar nossas contas, alargar os nossos ganhos, alargar o que é fruto do nosso esforço. Tá? Isso é tudo que eu tinha para dizer. Aguardo os próximos vídeos e estamos juntos.